E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Este vídeo aqui é exclusivo para você que é seguidor do nosso canal no YouTube. Acabei agora o Conexão Angola. Muitos temas abordados, você vai assistir daqui a pouco aos cortes. E entre outros temas eu destaco aqui que começamos falando sobre o continente africano que ganha cada vez mais importância neste contexto de turbulência geopolítica e duas eleições, Namíbia e também em Gana, para que você possa saber o que está acontecendo e o que pode decorrer dessas eleições que comentamos, tá bom? Falamos também sobre Síria, a situação na Síria, e você vai ver minha opinião, confirmando o que eu já falei aqui no canal anteriormente, sobre muita propaganda, muito oba-oba, e eu continuo apostando na estratégia que foi adotada de recuo das tropas para o posterior sufocamento dos invasores, que são nada mais, nada menos do que terroristas, grupos terroristas que estão numa atuação nitidamente mercenária em busca da destituição do Bashar al-Assad, mas para a implementação simplesmente do caos, em prol de Israel, dos interesses de Israel e Estados Unidos, e o sonho turco também envolvido na questão. Outro tema que eu apenas citei no finalzinho porque não tivemos tempo para comentar foi a questão da Coreia do Sul. O presidente não sofreu impeachment na Coreia do Sul, mas ele só deu início a uma grande crise política por lá. A situação não vai ficar assim tranquila como ele está pensando, porque ele conseguiu fugir do impeachment, porque o seu partido se ausentou da votação e eram necessários 7 votos do seu partido para a formação de maioria que destituísse o presidente da Coreia do Sul do poder. Mas a tensão política é cada vez maior, protestos estão sendo já anunciados e até realizados, você pode acompanhar isso nas redes sociais com ampla cobertura da imprensa ocidental. E a situação na Coreia do Sul não é nada fácil para o presidente com aquela tentativa de implementação inconstitucional da lei marcial. Comentei sobre a Romênia, que está sofrendo aí um golpe da OTAN e União Europeia, porque o presidente que iria ganhar as eleições, ele não defende os interesses da União Europeia e ele está sendo acusado de ser pró-Rússia, só porque ele não quer a guerra na Ucrânia. Então, diante disso, a eleição foi cancelada e ele, com quase 77% na diáspora e mais de 65% dentro do seu país na votação, acaba sendo preterido e vai ter um novo processo eleitoral, e estão fazendo de tudo para tirá-lo da disputa eleitoral, não é? O Ministério Público lá da Romênia já começou a atuar e as provas conseguidas até aqui são tão bizarras que são contas de TikTok que teriam influenciado o processo eleitoral. Bem, quem acredita nisso realmente acredita em qualquer coisa. Na Geórgia também, mais uma tentativa de primavera, não é? Por causa da mesma questão, acusação de que o governo é pró-Rússia e etc. E é esse fenômeno que está acontecendo na Europa. A Alemanha, o primeiro-ministro certamente já no fim aí vai cair, está no arranjo político para se manter até as eleições em fevereiro. Emmanuel Macron perdeu o governo que ele indicou, porque ele quer ser presidente, quer nomear primeiro-ministro a contragosto da população. A França também deverá entrar em convulsão, assim como a Alemanha, crise política desses países. E a tábua de salvação desses países, adivinha qual foi? Mercosul. O Brasil, com essa liderança rendida de Lula, não é, acabou por aceitar esse acordo que olha só, o ex-ministro falecido, lamentavelmente, meu amicíssimo, o Samuel Pinheiro Guimarães, que foi ministro de Assuntos Estratégicos de Lula, numa conversa comigo, numa live, ele chamou esse acordo de Acordo Caracu, onde a União Europeia entraria com a cara e os países do Mercosul com o resto, para você ter uma ideia de
quão ruim é este acordo que Lula está celebrando de uma maneira descarada com o Uruguai e com a Argentina de Milei. E quando eu digo a vocês que não existe diferença na política econômica, que são todos a mesma coisa, vem aqui alguns assanhadinhos com comentários extremamente desagradáveis. Mas Lulonaro, Bolsolula no Brasil e na Argentina, tanto faz quem esteja no poder, a agenda é internacional. A agenda não é dos países latinos. Estamos vivendo uma situação realmente muito ruim na política do Mercosul e, lamentavelmente, o Brasil, como potência que é, pelo menos rico pra caramba como é, né, sob essas frágeis lideranças aí, no revezamento de idiotas entre Lula e Bolsonaro e outras peças que podem surgir, mas apenas para o cumprimento de uma agenda que não é em defesa dos interesses do Brasil e do povo brasileiro. Muito ruim o que está sendo vivido e a expectativa é de que esse acordo seja confirmado, mesmo com todo esse teatro de França, Itália e Alemanha dizendo que não querem. Estão desesperados por este acordo. Então isso tudo aí é teatro. Podem até adiar por alguns meses, mas pode ter certeza de que se o povo não for para a rua para protestar contra esse acordo, a indústria brasileira quebra, o número de desempregados no Brasil vai ser absurdo, na Argentina nem se fala, a situação já é crítica, não é? E a indústria nacional brasileira estará condenada à falência absoluta. Então, a situação é esta. Estes e outros temas foram comentados, assistam agora aos cortes, eu peço que você curta, comente, compartilhe, quem pode, contribua com o Pix para que nós possamos fortalecer aqui o nosso trabalho, tá bom? Vamos assistir. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao Conexão Angola, aqui na TPA Notícias, o seu programa onde você é informado e atualizado sobre o que de mais importante está em notícias um pouco por todo o mundo. Vamos fazer aqui uma revista daquilo que de mais importante se apresentou como informação noticiável ao longo da semana que está agora a terminar. Já sabe que este é o seu programa de análise e comentário à atualidade internacional e, para o efeito, conto sempre com a colaboração dos convidados habituais deste programa, que passo a apresentar e a cumprimentar na noite deste sábado, 7 de dezembro. Boa noite extensivo à Europa, mais concretamente na Suécia, de onde nos fala a partir de Estocolmo o Wellington Calazans, jornalista, especialista em comunicação integrada e comentador residente aqui neste espaço. Wellington, boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre um prazer estar aqui. Wellington, vamos começar por si, justamente a olhar aqui para a novidade regional que tem que ver com as recém-realizadas eleições gerais na Namíbia, onde a vice-presidente foi então a candidata do partido no poder e elegeu-se presidente. Portanto, a primeira mulher a assumir a presidência da Namíbia. A SWAPO está no poder desde que o país é independente, vem levando a cabo uma política de estabilização e crescimento económico do país e parece que a atuação deste partido independentista tem merecido a confiança dos namibianos. Exatamente, David, com 57% dos votos válidos. É bom que isso seja destacado, né? Ainda que muitos especialistas tenham dito que esta votação é aquém da expectativa, mas não podemos negar que é um percentual que tira dúvidas, né? Apesar de sempre termos aí, como em praticamente todas as eleições, mais uma conquista que é contestada nessa atmosfera pós-eleitoral, que é de descontentamento, com alegações de irregularidades eleitorais, uma administração caótica do processo, isso por parte da oposição, não é? Que é liderada por Panduleni Itula, que contestou, obviamente, os resultados e fez denúncias de problemas técnicos e escassez de cédulas e uma série de outras coisas, sem que isso alterasse a decisão da Comissão Eleitoral, que declarou a eleição como livre e justa, de acordo, inclusive, com observadores. No entanto, na análise dos resultados, nós podemos afirmar que as implicações políticas da votação, mesmo com o resultado
com a maioria de 57% dos votos para o partido SWAPO. Isso não pode ser contestado pela imprensa, porque é um resultado de desempenho eleitoral que eu considero satisfatório, porque nos tempos de hoje, David, a manutenção no poder ela é tão difícil quanto a chegada ao poder, não é? Então, quando um partido que está no poder consegue ultrapassar com mais de 5%, ou em relação aos 50%, isso já deve ser visto como um resultado de aceitação expressivo, né? Por isso, muitos dizem que essa votação poderia ter sido melhor, que só não foi ainda melhor, David, por causa dos recentes escândalos relacionados ao Ministério da Defesa, que, segundo a imprensa local, esses escândalos teriam sido a explicação para o desempenho aquém da expectativa do partido SWAPO, porque o debate foi muito firme em torno destes escândalos e teriam influenciado na eleição estes temas espinhosos, né? A Nandi, que agora é a presidente eleita, ela tomará posse em março, como você já falou, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da República no país, que fica também no sul da África, né? E ela prometeu romper com muitas políticas aplicadas e vigentes do partido em algumas questões sociais e econômicas, numa tentativa de ampliar ainda mais a simpatia da sociedade da Namíbia em torno da aprovação do seu mandato. Então, segundo ela, não será um negócio como sempre, e ela promete mudanças radicais para lidar com a situação difícil que alguns setores da sociedade reclamaram ao longo da campanha. De acordo com o que buscamos na pesquisa sobre o tema, não há assim um plano específico sobre as medidas que a presidente eleita pretende implementar. Mas posso aqui antecipar que a Namíbia é classificada pelo Banco Mundial como um país de renda média alta, mas também está, lamentavelmente, ainda sofrendo as consequências do período do apartheid, né? A concentração da riqueza é muito grande ainda por lá. Então, David, eu vejo que a SWAPO permanece no poder, isso tranquiliza os investidores, especialmente em energia, em relação à continuidade dos projetos implementados, e a expectativa é de que o governo da recém-eleita seja muito melhor, porque ela tem um olhar social interessante, o que vai fazer com que o povo esteja mais ao lado do governo. Obrigado, Wellington. Wellington, eu passo para si, mas agora já com um outro tema, olhando aqui para uma situação política na Europa. Dizemos Europa aqui porque estamos aqui a falar do corredor franco-alemão, aquele que é descrito como sendo o pulmão político e econômico da União Europeia, mas que está a viver momentos difíceis. A França hoje está a ter um dia de glamour, um dia grande com a reinauguração da Catedral de Notre-Dame. Mais de 20 chefes de Estado do mundo inteiro estão na capital francesa para testemunhar este momento. Um momento que Macron tenta usar para fazer esquecer, por momentos, a profundeza da crise política que o país está a viver. David, começando pela França, o que temos a dizer é que a atual crise política na França ela decorre da previsível queda do governo que Michel Barnier, após uma moção de desconfiança, acabou por confirmar aquilo que vínhamos prevendo neste espaço e em outros espaços no canal de notícias da TPA, porque para o nosso público não é nenhuma novidade. Já havíamos alertado para a fragilidade de qualquer governo francês que seja formado a partir do unilateralismo do não menos frágil presidente francês Emmanuel Macron. Como você falou, ele tenta
Ele tentou com os Jogos Olímpicos, agora tenta com a inauguração da Catedral. Ele já vinha antes, né, no período pandêmico, fugindo dos coletes, que eu sempre esqueço a cor, mas que estavam ocupando as ruas. Amarelos, isso. Obrigado, David. Ocupando as ruas francesas. E sempre tem um evento que o Emmanuel Macron tenta se agarrar ao poder de qualquer forma, conseguiu se reeleger, ninguém sabe como, e está aí, um presidente frágil, mas que usa da Constituição do país para ser presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo, porque na medida em que ele indica sempre quem vai ocupar o cargo, por 2 meses, por 3 meses, não importa, ele vai empurrando com a barriga e se mantendo no poder, inclusive com a empáfia essa semana de dizer que foi eleito pelo povo francês e vai ficar até 2027. Bem, bastante otimista, porque a crise política na França é profunda e a situação exige uma mudança significativa, como a transição da 5ª para a 6ª República e uma nova Constituição. A administração do presidente francês Emmanuel Macron é débil, especialmente a maneira como o presidente francês governa e também a incapacidade de proporcionar uma resposta eficaz aos desafios sociais e econômicos do povo francês. A possibilidade de uma nova nomeação de primeiro-ministro lá na França não será suficiente para minimizar as tensões políticas entre os partidos, todos inconformados com o resultado eleitoral até aqui, a não formação de governo por um bloco que se considera vencedor. Macron, como eu já falei algumas vezes, ele tenta inaugurar uma democracia sem povo e, por medo de perseguições, tenta se manter no poder até 2027, prazo de vencimento do seu mandato. Bem, se não houver um acordo entre os partidos, o que veremos na França será o caos generalizado. Nós teremos aí muito o que comentar sobre protestos diversos e desordem com episódios preocupantes na França, que tem um histórico de bastante agressividade do povo quando este está revoltado. Eu não sei se eu já devo emendar com a Alemanha ou se você vai fazer alguma pergunta específica sobre a Alemanha. Pode sim, Wellington. Pode agora falar também da Alemanha, que também vive situação política de indefinição, de instabilidade. O governo caiu, está-se a fazer uma gestão possível. O país vai a eleições em fevereiro próximo. Previsto também esse cenário, até para a admiração de muitos, inclusive da minha admiração, surpresa, o Olaf Scholz conseguiu se segurar por tanto tempo, depois de ter feito a opção do mergulho na piscina vazia da Ucrânia, através da NATO. A Alemanha perdeu o estatuto de motor da União Europeia, porque a sua indústria está quebrada, e a situação econômica da Alemanha é altamente preocupante, David. E não há uma perspectiva de retomada econômica para a Alemanha, assim como não há para a França, nas próximas 2 décadas, independentemente das soluções políticas encontradas. Isto porque, no caso específico da Alemanha, a perda do acesso ao gás barato da Rússia vai ser uma conta salgada por muitas décadas para o povo alemão. E, com isso, não vamos ver essas 2 forças, que são Alemanha e França, como países capazes de influenciar nos demais países. O que é que nós estamos vendo aqui na Europa agora com este enfraquecimento de França e Alemanha? Nós estamos vendo uma ingerência da União Europeia e dos países membros da NATO, em especial, nas eleições dos países, para que não seja desmontada uma estrutura de demonização da Rússia e de integração de mais países à NATO e à União Europeia. Vamos comentar em instantes sobre a Romênia, Geórgia. Então, são muitas crises, muitas primaveras criadas dentro da Europa por políticos frágeis de França, Alemanha e outros países em sérias dificuldades. E a situação da Alemanha é que o medo da chegada
ao poder do que eles chamam de extrema-direita é que tem levado a atual elite alemã ao desespero, porque as promessas deste grupo político são promessas de radicalização, de rompimento com a União Europeia, de rompimento com a NATO, de reaproximação com a Rússia, e isso tudo tem deixado a elite alemã sem sono, David. Wellington, e como é que estes dois países vão conseguir ou vão fazer manutenção da influência que tinham sobre o bloco europeu? Por exemplo, a Europa fez agora a renovação das lideranças a nível do bloco, novo Conselho, novo Presidente da Comissão, novo Presidente do Parlamento. Estes países com essas fragilidades internas perdem também a voz que tinham, a altivez da voz que tinham, para influenciar nas decisões do bloco. Exatamente, eles vão buscar agora, a Alemanha e a França vão fingir que não querem um acordo com o Mercosul, mas eu garanto a vocês que eles estão celebrando demais, é o último fio de esperança de Alemanha e França, especialmente a França depois que perdeu o continente africano, agora está indo com tudo para o continente, o sul do continente americano, não é? América do Sul. E esse acordo que vamos comentar também, espero que possamos ter tempo, o do Mercosul com a União Europeia, é o fio de esperança de alemães e franceses que fingem que não querem, estão botando a maior dificuldade para aumentarem ainda mais o poder de barganha. Mas é o único destino para que eles possam fazer o escoamento dos seus produtos, nesse momento, o Sul da América. E isso vai quebrar, e vou falar sobre isso daqui a pouco, a indústria sul-americana. Mas isso é uma outra discussão. Então, David, eu vejo a partir dessas promessas de que a Europa terá novos mercados sob a liderança de Alemanha e França, a tentativa de resgatar essa influência e também com dinheiro, porque ainda que as dificuldades sejam grandes com França e Alemanha, ainda são os países que têm condições de influenciar com dinheiro nas decisões de outros países menores que são satélite. Lamentavelmente, aqui na Europa, vemos isso muito claramente, que muitos países dependem diretamente das decisões da Alemanha e da França. Obrigado, Wellington. Wellington, volto a si. O professor Almeida lembrou aqui da questão do Reino Unido, que também é tido como um dos pilares de sustentação da estabilidade política e económica da Europa, embora já não esteja naquilo que é considerado o bloco europeu. O Brexit e a saída de cena política de Angela Merkel deixaram a Europa, a União, órfã de liderança política? Sem dúvida, mas eu concordo quando o professor Almeida fala que a chave disso tudo foi a guerra na Ucrânia. Se essa guerra não tivesse acontecido, talvez a situação na Europa não estivesse tão caótica como está. O Brexit, David, foi uma tentativa de calote do Reino Unido, porque tinha uma dívida enorme com a União Europeia. Então, mas o cálculo foi mal feito e as consequências foram terríveis para a economia do Reino Unido. Eu concordo com você sobre a questão da liderança, porque ninguém pode questionar que Angela Merkel exercia, sim, uma liderança muito grande na Europa, e o que era melhor, era uma liderança dialogada, não era uma liderança pela força. E isso está fazendo muita falta na Europa, exatamente nesse momento em que o diálogo seria o melhor caminho para a retomada econômica, porque o enfrentamento com a Rússia só vai produzir mais miséria dentro dos países europeus, porque a Rússia está muito, muito bem firme no seu propósito, com um crescimento econômico muito grande, e voltou o seu mercado para a Ásia e outras paragens. Então, a Europa passou a ser secundária nas pretensões russas e as sanções, que são mais de 27 mil, não surtiram o menor efeito. Então, David, a situação é de tentativa de recomeço aqui na Europa, e somente o diálogo vai permitir isso. Se for partir para a guerra, vai perder a guerra e vai endividar ainda mais os países. Wellington, ante este cenário que a Europa vai tentando conquistar mais aderentes, se assim se pode dizer. Portanto, há aqui a questão da Geórgia, onde os pró
União Europeia vão fazendo uma confusão, se assim se pode dizer, contra aqueles que são contra a adesão do país à União Europeia, e temos a própria Roménia, que é um país membro da União Europeia, mas que um candidato que era contra a União Europeia venceu as eleições. Essas eleições foram anuladas por conta de posições de... Aqui em África diríamos que teria sido ingerência da própria União Europeia, que decidiu em convencer o Constitucional a anular estas eleições. Portanto, estamos aqui com mais 2 países, mais para o lado do leste do continente europeu, e que também vem agravar ainda mais esta crise que se agudiza com a Alemanha e a França, mas que também se estende para estes outros 2 países. David, qualquer pessoa que tente encontrar diferenças entre os protestos Euromaidan na Ucrânia em 2014 e os atuais na Geórgia, irá perceber que os países membros da NATO tentam ucranizar a Geórgia. A receita que avança na Geórgia agora é a mesma das revoluções coloridas. Multidão nas ruas sob a batuta de ONGs com financiamento estrangeiro, infiltração por agentes profissionais para desestabilização e tentativa de deposição do governo. Não é apenas uma coincidência. Tudo isso foi iniciado quando foi aprovada uma lei para aumentar a transparência de ONGs financiadas por estrangeiros, porque já havia, de acordo com o Serviço de Inteligência da Geórgia, vasta comprovação de que ONGs estavam promovendo exatamente uma primavera para impedir a chegada do atual governo ao poder. Então, logo depois disso, explodiu aí uma onda de protestos contra essa lei, com o mesmo padrão que parece uma espécie de kit do golpe, composto por bandeiras da União Europeia, celebração de casamento em meio aos protestos e até distribuição de brioches, com pessoas completamente manipuladas que contestam o resultado das eleições, em que um governo neutro em relação às políticas da União Europeia foi eleito. A polícia, na Geórgia, já começou o processo de choque para a restauração da ordem interna, e por isso já estamos vendo imagens do uso de canhões de água para dispersar os manifestantes na capital e também as prisões de responsáveis pela desordem, de acordo com o que tem sido também noticiado aqui na Europa, com uma narrativa carregada de vitimismo em relação aos presos, sempre em defesa, né, dos baderneiros. A imprensa trabalha. Essa imprensa mainstream diz que o governo está oprimindo a vontade popular e a livre manifestação, o que não é uma verdade. Todos influenciados por uma grande máquina de propaganda. Então, a polícia de choque, através do uso da força e da ordem, afastou os manifestantes para longe do prédio do parlamento da Geórgia, alertando os partidos da oposição por meio de um megafone sobre o uso de equipamentos especiais. Esta é a situação da Geórgia, é uma tentativa de uma primavera para destituir o governo, porque o governo não quer abraçar esta política de guerra contra a Rússia. A situação da Romênia, é algo também sem precedentes, não é? Um país membro tanto da NATO como também da União Europeia, quando um tribunal superior anulou na sexta-feira o primeiro turno da eleição presidencial, que deu ao candidato Georgescu uma liderança de 77% contra 23% de Lasconi na diáspora. E, com isso, o Tribunal Constitucional da Romênia decidiu cancelar as eleições. Ou seja, foi uma coisa, David, de ingerência. A situação na Romênia é ingerência completa. O candidato que teve uma expressiva votação teve a eleição simplesmente cancelada. E agora o Ministério Público está invadindo casas de partidários para encontrar provas de que teria ocorrido, e para o público sorrir, porque hoje é sábado, né? Influência russa através do TikTok. Você imagina se uma eleição de um país pode ser decidida por causa de propaganda de TikTok? Bem, se isso aconteceu, realmente o povo da Romênia está perdido. Mas eu não acredito que tenha sido isso. São argumentos frágeis que eles tentam encontrar para ridicularizar
o candidato que venceu, mas o ridículo mesmo é o desrespeito à vontade popular que não quer que a Romênia seja parte de uma guerra, especialmente para NATO e União Europeia. Perder a Romênia é perder um país com a vasta fronteira com a Ucrânia, o que seria um prejuízo assim sem precedentes para as pretensões antirrussas que predominam aqui na Europa, David. Wellington, passo para si agora para olharmos para o Médio Oriente. Sai da agenda a habitual e já tradicional análise sobre Israel, Hamas, Hezbollah e entra agora a Síria, que quase que 3 anos depois de sair dos holofotes da mídia internacional, volta e de uma forma bastante surpreendente. Analistas que analisam este conflito em particular dizem que os serviços de inteligência da Síria e também da Rússia terão sido apanhados de surpresa e aqui com a rebelião a avançar e em força, dizem que as próximas 72 horas são cruciais para Bashar al-Assad se manter no poder. David, primeiro que a pausa que foi dada em relação ao Líbano não foi cumprida, né? Continua ali, o cessar-fogo é extremamente frágil e em Gaza continua o genocídio e não podemos esquecer um único minuto, então não há pausa em relação a Gaza. A pretensão de Israel e Estados Unidos da América, ao atacar a Síria através de grupos terroristas patrocinados especialmente por Israel, é de tentar evitar que o apoio dos iranianos ao Hezbollah chegue a este grupo, para depois Israel retomar os ataques contra o Líbano e o Hezbollah ficar prejudicado no seu abastecimento. Agora, há uma guerra de propaganda gigantesca nisso tudo. Eu vou falar aqui, assim, isso é a minha opinião, e lá na frente eu posso ser cobrado por você, pelo professor, assim como fui no caso de Kursk, lá na Rússia, que eu falei que era pular o muro do vizinho sem saber o que tinha dentro. Observe que as tropas dos terroristas, que estão criaram um eufemismo na imprensa ocidental de moderados. Olha que coisa bonita para terrorista, né, David? Então, esses terroristas estão invadindo a Síria sem resistência, o exército sírio está recuando numa estratégia semelhante sob a liderança da Rússia, a de Kursk, na Rússia, quando a Ucrânia e mercenários invadiram e disseram que estavam invadindo a Rússia e etc. E vimos o resultado. Pelo menos até aqui, 55 mil mortos do lado ucraniano, dentro do solo russo. Vai acontecer a mesma coisa na Síria, porque não é invadir que dá o termo ocupação numa guerra. Ocupação significa que você se mantém, que você recebe logística e que você impõe condições de vencedor. Isso não vai acontecer. Wellington, quem combateria contra estes rebeldes que tendem a tomar o país, sendo que o que se especula é que Assad vai mesmo cair? Pois é, especulação, propaganda pura, não vai cair. Os iranianos, os iraquianos, a Rússia, a própria Síria e, no final disso tudo, se for necessário, a China, porque são esses países que têm interesse direto na manutenção do atual estatuto político da Síria. Esta é a situação. São países que estão muito bem equipados e que irão defender os interesses sírios. E posso dizer que o grande derrotado aqui é a Turquia, David. O grande derrotado aqui vai ser a Turquia, porque traiu a Rússia e o Irã, né? E acaba de ser praticamente jogado aos leões por Estados Unidos e Israel, vai ficar sozinho nessa história. Erdogan entrou nisso para tentar evitar primaveras dentro da Turquia, porque é um presidente fragilizado e vai acabar caindo a qualquer momento, aí, não agora, mas no próximo ano vai começar a ter muita instabilidade na Turquia por causa dessa ação de traição contra a Rússia e contra os iranianos. Então, é muita propaganda em torno de uma derrota da Síria, e eu que estou acompanhando com pessoas que estão no local, posso dizer que esta realidade que estão pintando na imprensa é mentirosa, é fake news. Por isso, eu vejo essa intromissão dos terroristas
que chamam agora de rebeldes moderados, mas são terroristas, de grupos terroristas, inclusive, como um pulo de cerca sem saber qual o tamanho do problema que está do outro lado da cerca. A mesma coisa que aconteceu na Alemanha, naquela pretensa conquista de território russo por parte da Ucrânia, e deu no que deu, e sabemos que não foi absolutamente nada. Vai ser a mesma coisa. Para concluir sobre o tema, eu quero dizer para o nosso público o seguinte: chegamos a um ponto de que qualquer guerra hoje no planeta está pondo como evidente o confronto entre as mesmas potências. E hoje, quem dispõe dos melhores equipamentos bélicos é o lado que está com Rússia, China, Irão, Coreia do Norte. Então, vai ser difícil para o bloco NATO, Estados Unidos, Israel, etc., conseguir algum resultado prático no campo de batalha. Muita propaganda, isso eles são espetaculares, mas resultado no campo de batalha vai ser muito difícil, David. Obrigado, Wellington, por quanto o que está a ser informado e noticiado pelos órgãos de comunicação internacionais, pelas agências sobretudo, é de que os rebeldes terão já tomado importantes cidades sírias, pelo menos 3 grandes cidades, as 3 cidades maiores menos Damasco, e que estarão a 35 a 30 quilómetros da capital da Síria, e que Bashar al-Assad terá já retirado a família do país, apenas este terá ficado no país. Entretanto, hoje realizou-se uma reunião em Doha que reuniu os ministros dos negócios estrangeiros, no caso dos negócios estrangeiros da Turquia, do Irão e também da Rússia, que apelaram a um cessar-fogo rápido. Wellington, esta comunicação destes 3 países conjuntos é o sinal que demonstra que, afinal de contas, a Síria ainda não está sozinha? Não está e não vai ficar. A Síria já tinha presença da Rússia, né, com bases militares, inclusive. Foram até atacadas as bases, mas não. Uma base militar e uma base naval. Uma base aérea e uma base naval, no caso. Sim, exatamente. Inclusive, quando as embarcações russas saíram da base naval para atacar, a imprensa divulgou que estava em fuga. Você imagina o nível de desinformações que nós temos que encarar a essa altura, né? Então, o que acontece, David? Quem conhece um pouco da história do Irão sabe que os iranianos têm uma dívida histórica com o apoio recebido pela Síria em um momento difícil do país, e por isso há aqui um compromisso até religioso, não é? Que quando falamos sobre compromisso religioso dos iranianos, estamos falando sobre algo que não pode ser negado na prática, e de apoio incondicional a Bashar al-Assad. Por isso, eu digo que a Síria nunca esteve sozinha. E o Iraque também está tentando recuperar posições depois de tudo que passou, e promete também enviar pelo menos 6 mil homens para defender a Síria. A situação vai ficando cada vez mais complicada para quem conseguiu entrar nas cidades que você mencionou e sem resistência. A mesma estratégia russa utilizada quando os ucranianos entraram em solo russo. E o que vai acontecer depois? Criar um pântano onde eles não irão ter logística, irão ficar ilhados, cercados por diferentes tropas de diferentes países. Este é o cenário militar que está traçado e que, lamentavelmente, pela falta de seriedade dessas agências de notícias e de muitos órgãos mainstream, não tem sido publicado. Porque o que interessa para o Ocidente nesse momento é a derrota da Síria para a expansão de Israel num projeto de insanidade de Netanyahu messiânico da Grande Israel, e também um devaneio de Recep Erdogan da Turquia do resgate do Império Turcomano. É uma coisa realmente bizarra para os tempos de hoje. Wellington, mudemos de assunto, olhemos agora para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Um acordo assinado nesta semana, portanto anunciado ontem, e que vai criar aqui um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Os europeus há muito que tentam este acordo, mas impunham duríssimas regras à América do Sul. Um acordo que foi possível agora, ainda assim com reticências, sobretudo da França.
Como eu falei antes, David, a França finge reticências, mas a França precisa desesperadamente desse acordo. A visita de Emmanuel Macron este ano ao Brasil foi para tentar convencer Lula a acelerar a formalização deste acordo, porque a França não tem rumo e a Alemanha muito menos. Serão os dois países mais favorecidos. A assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, lá no Uruguai, é um golpe na soberania nacional dos países latinos, especialmente nos direitos sociais e nos projetos de desenvolvimento inclusivo daqueles países. Este acordo faz parte do projeto de resgate institucional dos falidos países europeus, mas que pode ser aplicado em prejuízo especialmente ao Brasil, pois abre as portas para produtos e serviços das grandes empresas transnacionais europeias, impulsionando a onda privatizante de setores estratégicos brasileiros e não só, e a aniquilação da já cambaleante indústria nacional dos países do Mercosul. A União Europeia finge resistir ao acordo, mas vê nele uma solução para seus problemas, enquanto o Mercosul, especialmente Brasil e Argentina, mercados com amplas fragilidades políticas e econômicas, acabaram por ceder às pressões e, através da corrupção, alguns políticos acabaram por ignorar os prejuízos aos seus compatriotas. O acordo poderia beneficiar o setor agrícola brasileiro, mas essa resistência que você mencionou da França, ela é apenas para tentar reduzir as desvantagens para o agronegócio francês. Os governos dos países do Mercosul estão comprometendo o desenvolvimento nacional dos países membros do bloco em troca de interesses transnacionais, e a negociação do acordo foi feita sem transparência e o necessário debate público, e muitos especialistas têm denunciado as armadilhas do acordo de livre comércio e torcem para que fosse verdade essa resistência de França, Itália e Alemanha para que o acordo não fosse consolidado. Wellington, nós estamos, pelo que ouvimos agora do teu comentário, estamos diante de um acordo que não beneficia o Mercosul. Não beneficia, prejudica, mata a indústria nacional brasileira, em especial, e também da Argentina. Acaba por forçar as empresas públicas rentáveis a uma situação de declínio, forçando, assim, a privatização, ou seja, a perda completa da soberania dos países e a compra. O que acontece? Esse acordo do Mercosul, os países se vendem à Europa, uma Europa que precisa de um novo mercado porque está falida depois da guerra na Ucrânia. Esta é a dura realidade que, como brasileiro, eu tenho que trazer aqui para os irmãos angolanos. Wellington, volto a si para as notas finais, para o positivo ou negativo da semana. Eu faço coro no positivo, a importância que Angola ganhou no contexto geopolítico, sendo agora um país disputado por todas as potências emergentes e potências consolidadas. A visita do presidente norte-americano é a consolidação de Angola como um país que merece todo o respeito internacional que tem recebido nos últimos anos. E negativos eu tenho dois, lamentavelmente. Maioria, né? Eu tenho a situação da Coreia do Sul como algo assim terrível que aconteceu, uma vergonha para a política local, e eu tenho essa situação que comentamos há pouco sobre a Romênia como algo que não tem explicação para além da ingerência de países contra a vontade popular. É isso, David. Muito obrigado, Wellington. Wellington Calazans, jornalista especialista em comunicação integrada, falou-nos a partir de Estocolmo, na Suécia, comentador residente aqui no Conexão Angola. Muito obrigado, boa noite, até ao próximo programa. Um grande abraço, boa noite para você, David, ao professor Almeida e ao nosso público. Um grande abraço e até o próximo programa. Você assistiu aqui aos cortes do programa Conexão Angola, onde eu participei na televisão pública de Angola, no canal de notícias. Espero que você tenha gostado. Peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe. E quem pode, contribua direto com o Pix, que está na tela, para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Tá bom? Um grande abraço, obrigado por hoje e até o próximo vídeo.